Das brasas do nascimento de um sol, 2 planetas gêmeos emergiram: Vênus e Terra. 2 caminhos divergiram em nosso sistema solar. A natureza envolveu um mundo, os verdes e azuis da vida, enquanto envolvia o outro em nuvens ácidas de calor elevado e fluxos vulcânicos. Por que Vênus tomou um caminho tão desastroso? E que luz pode o planeta irmão da Terra lançar na busca de outros mundos como o nosso? Durante todo o lapso temporal em que nós contemplamos as estrelas, elas nos deram poucas pistas de que em algum lugar lá fora, um mundo tão rico e diversificado como o nosso pudesse existir. Recentemente, todavia, os astrônomos encontraram maneiras de observar além das brilhantes estrelas próximas de nós. Eles estão descobrindo planetas em um passo cada vez mais acelerado, usando observatórios em órbita, como o telescópio espacial Kepler da NASA, aliado de instrumentos na superfície da Terra. A contagem desses novos mundos já passa de mais de 1000, sendo que esses planetas alienígenas variam entre enormes gigantes gasosos, ordens de magnitude maior que Júpiter, a restos carbonizados de rocha que incendiaram quando sua estrela explodiu. Alguns estão inseridos em órbitas elípticas exóticas que os lançam para longe no espaço, em seguida os mergulhando em ardentes ventos estelares. Outros orbitam tão perto de suas estrelas-mãe que suas superfícies são provavelmente banhadas em rocha derretida. Entre esses mundos hostis, alguns mostram indícios tentadores de água ou gelo, ingredientes vitais para nutrir a vida como a conhecemos. Essa corrida para encontrar outros planetas como a Terra deu alento a uma pergunta antiga: existiria nos confins de nossa galáxia planetas como o nosso, com vida abundante? Ou ainda, seria a Terra um raro jardim do Éden em um árido universo? Com tão poucas evidências diretas desses outros mundos, temos apenas a história de planetas dentro de nosso próprio sistema solar para avaliar as chances de encontrar outra Terra. Consideremos, por exemplo, um mundo que há muito tempo se assemelha com um planeta que carrega vida. Com exceção da Lua, não há luz mais brilhante em nossos céus noturnos do que o planeta Vênus, conhecido tanto como a estrela d'alva e vespertina. Os romanos antigos a nomearam sua deusa da beleza e amor. Com o tempo, os mestres pintores transformaram este símbolo clássico em uma figura erótica e, em seguida, numa cortesã. Foi o cientista Galileu Galilei que desmistificou o Vênus, mapeando suas fases enquanto movia ao redor do Sol. Com tamanho e peso semelhantes, Vênus se tornou conhecido como o planeta irmão da Terra. Mas o quão semelhante à Terra é de fato? O cientista russo Mikhail Lomonosov capturou um indício tentador em 1761. Quando Vênus transitou em frente ao Sol, ele testemunhou uma luminescência
fina como um fio de cabelo em sua borda. Vênus, ele concluiu, possui uma atmosfera. Observações posteriores revelaram uma camada espessa de nuvens que os astrônomos imaginavam serem feitos de vapor de água, como as da Terra. Estariam essas nuvens obscurecendo as tempestades de água abaixo? Alguém ou alguma coisa lá habitava? NASA então enviou a sonda Mariner 2 para Vênus em 1962. Foi a primeira sonda espacial robótica a ter sucesso em atingir outro planeta. Seus instrumentos revelaram que Vênus não é nada como a Terra. Ao contrário, é extremamente quente, com uma atmosfera composta principalmente de dióxido de carbono. Os dados mostraram que Vênus gira muito lentamente, apenas uma vez a cada 243 dias terrestres e na direção oposta. Os cientistas americanos e soviéticos descobriram o quão estranho Vênus é quando enviaram uma série de sondas para fazer leituras diretas na sua superfície. As temperaturas da superfície são de 464 graus Celsius, quente o suficiente para derreter chumbo, com a pressão atmosférica 90 vezes superior à da Terra no nível do mar. O ar é tão espesso que não é um gás, mas um fluido supercrítico. É CO2 líquido. Em nosso planeta, a única fonte natural deste líquido se encontra nos ambientes de alta temperatura e pressão de vulcões marítimos. As sondas soviéticas Venera enviaram fotos mostrando que Vênus é um vasto jardim de rocha, sem qualquer água à vista. Se pudéssemos analisar toda a superfície de Vênus, toda a água existente em sua atmosfera ocuparia apenas 3 centímetros de profundidade. Comparado com a Terra, os oceanos formariam uma camada de 3 quilômetros de profundidade. Se você pudesse pousar em Vênus, seria recebido com vistas tranquilas e um pôr do sol e céus pintados em tons laranja. Os ventos são leves, apenas alguns quilômetros por hora, mas o ar é tão espesso que apenas uma brisa o atropelaria. Ao olhar para cima, você veria nuvens velozes riscando o planeta a 300 km por hora. Essas nuvens formam uma densa camada em alta altitude, cerca de 45 a 66 km acima da superfície. As nuvens são tão densas e reflexivas que Vênus absorve muito menos energia solar do que a Terra, mesmo que esteja 30% mais perto do Sol. Essas nuvens se desprendem em um par de imensos furacões planetários, à medida em que o ar avança em uma espiral na direção das frias regiões polares. Ao longo do Equador, as massas de ar se transformam em fortes tempestades, desencadeando raios e relâmpagos. Assim como na Terra, essas tempestades produzem chuva. Porém, a chuva é ácida e evapora antes mesmo de atingir o solo. Em altitudes mais altas, é formada uma fina névoa, não de água, mas de um raro metal chamado telúrio e piritas de ferro, conhecidas como ouro dos tolos. Dessa forma, pode-se formar uma geada metálica com flocos de neve diretos do inferno. Os cientistas identificaram cerca de 1.700 centros vulcânicos principais em Vênus
desde cúpulas de lava e estranhas formações chamadas aracnídeas e coronais, a cumes vulcânicos gigantescos. O planeta é recheado de vulcões, talvez na casa dos milhões, distribuídos aleatoriamente em sua superfície. Vênus é fatiado por enormes cortes, com milhares de quilômetros de comprimento, que podem muito bem ser canais de lava. Nosso planeta irmão é um paraíso vulcânico em um sistema solar moldado pelo vulcanismo. A maior montanha do mundo em tamanho, o vulcão Mauna Kea, no Havaí, mede 32 mil pés, ou quase 10 quilômetros de altura, do fundo do mar até o cume. Esticando-se quase 3 vezes mais, é a mãe de todos os vulcões, o Olympus Mons, em Marte. A lua Io de Júpiter está sangrando lava. O magma é produzido no subsolo pelo atrito de rocha sobre rocha, causado pela força gravitacional de seu planeta-mãe. Não diferente, temos a lua de Netuno, Tritão, com cristais de gelo de nitrogênio, sendo lançados 10 km acima da sua superfície. Na mesma senda, a lua de Saturno, Titã, coaduna metano líquido congelado e amônia em lagos e pântanos. Em nosso planeta, os vulcões geralmente se formam nas margens de continentes e oceanos. Aqui, as vastas lajes de rocha que sustentam os oceanos se empurram embaixo das placas que carregam os continentes. Nas profundezas subterrâneas, o magma se mistura com água e a crescente pressão o expele em erupções explosivas. Em Vênus, a cena é muito diferente. Na atmosfera extremamente densa, os vulcões são mais propensos a vazar em respingos, enviando rios de lava fluindo para as planícies. Eles se assemelham a vulcões que se formam em pontos como o Havaí. Em suas ilhas, plumas de magma erguem-se das profundezas da Terra, liberando a pressão em um fluxo de erupções. Para ver um grande vulcão típico em Vênus, basta irmos para Sapaz Mons, com 400 km de diâmetro e 1,5 km de altura. A montanha provavelmente foi construída através de erupções no seu cume. Mas enquanto o magma se erguia, começou a ser drenado através de tubos ou fendas subterrâneas, que formaram uma rede de canais que o levaram ao terreno à sua volta. Seria Vênus, assim como a Terra, vulcanicamente ativa? Para encontrar a resposta, a missão Venus Express foi lançada em 2005 pela Agência Espacial Europeia. Equipada com uma nova geração de sensores de alta tecnologia, ela espiou através das nuvens de Vênus e registrou na luz infravermelha emitida por várias grandes montanhas que os cumes são mais brilhantes que as bacias circundantes. Provavelmente porque eles não estavam expostos neste ambiente corrosivo há tanto tempo, o que significa que eles teriam entrado em erupção em algum momento nos últimos 100 mil anos. Se esses vulcões estão ativos agora, é porque eles fazem parte de um processo que também molda o nosso planeta. Na Terra, a liberação de calor pelo decaimento radioativo nas profundezas do seu manto é o que impulsiona o movimento das placas oceânicas e continentais. Esse fenômeno é dependente da erosão e de outros processos associados à água. Sem água em Vênus, o calor interno do planeta atinge níveis extremos
e depois escapa em surtos de vulcanismo de alcance global. Isso pode explicar por que menos de 1000 crateras de impacto foram encontradas em Vênus. Qualquer alteração em sua superfície, com mais de 500 milhões de anos, foi literalmente repavimentada. Por que então Vênus divergiu tão radicalmente da Terra, se nasceu no mesmo sistema solar e sob condições e circunstâncias similares? Há evidências crescentes, ainda que circunstanciais, de que Vênus pode ter tido, de fato, um passado mais úmido e parecido com o da Terra. Uma das descobertas mais surpreendentes das primeiras missões de Vênus foi a presença de deutério, uma forma de hidrogênio, na atmosfera superior de Vênus. Ele é formado quando a luz solar ultravioleta quebra moléculas de água. Evidências adicionais recentemente vieram à tona. Venus Express apontou seus sensores infravermelhos para o lado escuro do planeta, na tentativa de se observar como o terreno emite a energia capturada no calor durante o dia. Esta imagem é uma composição de mais de 1000 imagens individuais no hemisfério sul de Vênus. As áreas mais altas, mostradas em azul, emitem menos calor do que as bacias circunvizinhas. Isso sustenta a hipótese de que essas áreas não são feitas de lava, mas sim de granito. Na Terra, o granito se forma em vulcões quando o magma se mistura com água. Se houver granito em Vênus, é um forte indício de que possa ter existido água. Se a Terra e Vênus surgiram juntos, como mármores azuis gêmeos, em algum momento eles se dividiram abruptamente. A Terra desenvolveu maneiras de moderar seu clima, em parte removendo o dióxido de carbono, um gás do efeito estufa, de sua atmosfera. Para início, as nossas plantas absorvem CO2 e liberam oxigênio na fotossíntese. Para exemplificar, 1 km² de selva tropical pode reciclar várias centenas de toneladas de CO2 em apenas um ano, o que não é nada em comparação com os oceanos, que em um ano, de acordo com estudos recentes, pode absorver 41 milhões de toneladas de CO2 com apenas 1 km² de oceano. A própria Terra emite sua parcela de CO2. Quando a chuva interage com as rochas, uma reação química conhecida como intemperismo converte CO2 atmosférico em compostos de carbonato. O escoamento natural do solo carrega estes em rios e mares, onde são depositados como sedimentos oceânicos. Com pouca água e sem oceanos, Vênus não tem uma boa maneira de remover o CO2 de sua atmosfera. Pelo contrário, com as suas erupções vulcânicas constantes, mais e mais CO2 é expelido para a sua atmosfera, prendendo cada vez mais o calor do Sol em um efeito estufa desenfreado. Vênus é tão quente que a água líquida simplesmente não pode sobreviver. O culpado é o nosso Sol. Bem acima da superfície do Sol, nos confins de sua atmosfera, a coroa é composta de um plasma aquecido com temperaturas de mais de 1 milhão de graus Celsius. Desta região, o Sol envia um fluxo constante de partículas carregadas correndo pelo sistema solar. O vento solar atinge o seu apogeu na sequência de grandes erupções, que chegam a formar arcos na superfície do Sol, chamados de ejeção de massa coronal.
onda de explosão varre por Vênus e então se dirige à Terra. Nosso planeta é fortificado contra a explosão solar. Fluxos de magma quente sobem e descem no núcleo da Terra, e ao girarem, geram um campo magnético que se estende até o espaço, que atua como um escudo que desvia o vento solar. É essa bolha protetora que Vênus carece. Venus Express descobriu ainda que esses ventos solares estão constantemente retirando moléculas mais leves de hidrogênio e oxigênio. Elas escapam do planeta pelo seu lado noturno e são carregadas com a brisa solar espaço afora. Isso pode ser causado pelo fato de Vênus ter 80% do tamanho da Terra, o que impediria a formação de um núcleo de ferro sólido, e com ele, as plumas alternantes que gerariam um forte campo magnético. Pode ser que também exista outro motivo. De acordo com uma teoria sobre os primeiros anos do planeta, um jovem Vênus colidiu violentamente com um ou mais objetos do tamanho de um planeta. A força desses impactos quase interrompeu sua rotação e a inverteu, reduzindo assim as chances de que um campo magnético pudesse se formar. Essa teoria pode ter uma influência surpreendente sobre a própria história da Terra. Os cientistas acreditam que o Sol nem sempre foi tão quente quanto agora. É bem verdade que, se voltarmos vários bilhões de anos no passado, nossa estrela era fria o suficiente para que a Terra pudesse se congelar. O fato da Terra não ter se congelado invoca o problema conhecido pelos astrônomos como o paradoxo do jovem Sol fraco. A salvação da Terra pode muito bem estar ligada ao destino escaldante de Vênus. A teoria é de que a Terra ocupava uma órbita mais perto do Sol, permitindo capturar mais calor. A gravidade de dois planetas menores, com órbitas instáveis, teria gradualmente empurrado-a para sua órbita atual. O par de planetas, então, iria eventualmente se fundir para formar o planeta Vênus que hoje conhecemos. Embora enxerguemos Vênus como um planeta morto, sua existência tem sido precursora de surpreendentes resultados na busca pela vida. Em 2012, durante sua travessia entre a Terra e o Sol, os astrônomos estavam a postos em locais remotos, onde a visualização fosse ideal. Os dados obtidos foram somados aos coletados por telescópios solares, terrestres e espaciais. O objetivo principal, para alguns, era experimentar um espetáculo que não ocorrerá novamente até o ano de 2117. Mas foi principalmente para capturar a luz do Sol passando pela atmosfera de Vênus. O telescópio espacial Kepler, aposentado em 2018, estava à procura de planetas distantes, detectando quedas na luz de suas estrelas quando um planeta passava em sua frente. Telescópios do futuro serão capazes de analisar a luz emitida pelo próprio planeta. Se elementos como carbono ou oxigênio forem detectados, esses mundos podem ser semelhantes à Terra. Assim, Vênus nos forneceu uma referência e uma perspectiva valiosa. Então, o que podemos absorver e concluir sobre a evolução do planeta Vênus? Enquanto continuarmos a varrer o horizonte cósmico, a história de Vênus permanecerá como um forte lembrete. É preciso muito mais do que a composição, tamanho certo
e distância da estrela para que um planeta se torne verdadeiramente semelhante à Terra. Por mais promissor que seja um planeta, existem inúmeras forças que podem alterar radicalmente o seu trajeto. Afinal, aqui estava o mundo, Vênus, talvez à beira de um glorioso futuro, mas a má sorte atravessou o seu caminho. Agora, só nos resta imaginar o que poderia ter se tornado o planeta irmão da Terra.